Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos aqui para mais uma semana de emissões aqui do Momento de Inspiração. No seguimento do programa anterior sobre inteligência emocional, vamos hoje falar de habilidades sociais, conhecidas com um estrangeirismo por soft skills. Maria do Céu, muito boa tarde ou muito boa noite para quem nos estiver a ouvir noutros horários. Olá, ouvintes, obrigada por nos estarem, por continuarem a ouvir-nos e a enviarem os vossos feedbacks, obrigada. Nós hoje vamos continuar a falar de inteligência emocional e do impacto que a inteligência, o desenvolvimento da inteligência emocional tem na nossa vida. Nós hoje ouvimos falar, quem ouve, há pessoas que passam um bocadinho ao lado nos soft skills, mas isto está muito relacionado com a inteligência emocional e tem a ver com a capacidade que nós temos de colaboração, resiliência, empatia, comunicação saudável e controle das nossas emoções. E essas coisas, queridos ouvintes, pode-lhe parecer que é assim muito fora da sua vida, mas na vida do dia-a-dia é fundamental, esteja você a viver sozinho ou principalmente também quando está em comunidade e em tudo aquilo que a vida lhe dá. É fundamental ter um controle emocional e saber o que é que nós ganhamos com isso, porque no fundo é isso que nós estamos aqui a falar, o que é que nós ganhamos com isso. E há coisas que são fundamentais, tipo colaboração, flexibilidade, trabalhar sob pressão, comunicação eficaz, orientação para os resultados e liderança de equipa, seja qual for. Porque muitas vezes nós ouvimos estas questões e estes temas e que são muito engraçados, mas nós colocamos nas empresas, em altos cargos, mas não é. Se nós conseguirmos trazer toda esta informação e todo este know-how, digamos assim, para a nossa vida, para a nossa família, o que é que nós vamos desenvolver? Vamos desenvolver, primeiro, uma capacidade extraordinária de comunicar, porque nós vivemos num mundo e numa sociedade em que aos bocadinhos perdemos o interesse pelas coisas. Vivemos tão focados na nossa vida, nas nossas cenas, nos nossos problemas ou nos nossos filhos, que deixamos de ter interesses, deixamos de ter as nossas paixões, os nossos gostos e aquilo por quem nós somos capazes de nos levantar e defender. E eu acho que com estas questões e chamar a atenção para estas coisas, nós vamos ganhando aquela noção de autoconsciência que é importante. Maria Sá, isto é tanto mais importante quando, por exemplo, o ponto 3 destes exemplos de soft skills é hoje muito presente, por exemplo, nos requisitos de ofertas de emprego, que é o trabalhar sob pressão. Hoje isso já entra muito naquele léxico de se quando se contrata alguém, estar lá como um requisito. Portanto, cada vez mais é importante nós desenvolvermos também todos estes soft skills, não é? É verdade, mas também não podemos esquecer que fora das empresas e na vida do dia-a-dia, trabalhar ou estar sob pressão é muito importante, porque pode ser um jogo de futebol. É claro que isso depois é transportável, não é? E eu dei este exemplo porque, de facto, se nos apercebemos bem quando lemos anúncios de emprego ou procuras de trabalho, agora aparece muito esse tipo de pedidos, não é? É verdade. Também, claro, trabalhar em equipa, que também está aqui como ponto 1, mas muito curiosamente, ultimamente tem aparecido muito o estar preparado para lidar com situações de stress. Que é uma coisa complicada ainda para muitas pessoas, não é? Sim, e mesmo, mas o stress na empresa ou no trabalho, em qualquer função ou no dia-a-dia até. No dia-a-dia é importante, mas se nós conseguimos trazer algumas destas informações para a nossa vida cotidiana, nós realmente vamos ter uma vida muito mais tranquila, porque faz o que se tem que fazer, não se procrastina e temos cuidado com a comunicação, que é um dos pontos fundamentais, que é a habilidade de comunicação. Nós, há muito tempo que falamos aqui no programa, é que nós eventualmente vamos ter que fazer programas sobre a comunicação. Nós muitas vezes temos entre as nossas super boas intenções e a forma como essas super boas intenções são recebidas pelos outros, às vezes aqui há tipo um abismo e nós muitas vezes não percebemos, mas como é que alguma coisa correu tão mal se a nossa intenção era esta? Porque há aqui um canal da mensagem e às vezes neste canal da mensagem perde-se muito a intenção e ficam só as palavras e nós temos de ter muito cuidado da forma como comunicamos. A comunicação, de resto, é uma habilidade essencial no mundo do trabalho, não é? Hoje em dia.
E eu acho que nós cada vez mais devemos estar atentos, porque muitas vezes há situações na família e fora, realmente pela falha de comunicação, e nós devíamos não pensar que somos super-heróis ou que somos uns cromos, desculpem a expressão, mas que estamos aqui todos para aprender. Mas antes de você começar logo a ler algumas coisas como comunicar, os bons comunicadores essencialmente sabem ouvir e ouvem o que é dito, seja bom, seja mau, seja uma crítica, seja aquilo que for, ouvem. Nós não ouvimos o que as outras pessoas têm para dizer, porque nós automaticamente estamos preocupados em responder, em reagir a alguma coisa que foi um trigger point e que nós não gostamos e que estamos mais preocupados realmente em responder. O nosso interesse é mais em argumentar. É verdade. Depois outro ponto que é fundamental, não se esqueçam que às vezes ouvir é uma qualidade brutal, e ouvir principalmente as coisas que nós não gostamos é o que diferencia uma pessoa excelente de uma pessoa menos excelente, e por isso acho que nós todos devíamos começar a praticar realmente a arte de ouvir. Depois outra coisa que é fundamental é falar de forma que toda a gente ouça, que toda a gente entenda. Nós falamos muitas vezes aqui nesta capacidade de falar assuntos complicados de forma que uma criança de 2 anos consiga entender, do Richard Feynman, que é um físico que eu gosto muito. Ele dizia: se uma informação para mim é tão importante e eu domino essa informação, eu devo passar essa informação de forma que uma criança pequena a consiga entender e consiga até interessar-se e começar a partilhar. A clareza da comunicação é muito importante. Fundamental. Hoje, aliás, nós com a pandemia, por exemplo, a nível político, um dos grandes problemas foi muitas vezes a clareza da comunicação, a forma como era comunicada às pessoas. Por exemplo, as decisões do governo em matéria de pandemia, muitas vezes o que surgiu foi a dificuldade de as pessoas entenderem a mensagem que estava a ser passada. Portanto, isso hoje em dia também é um assunto também muito estudado pelos políticos e por aquelas pessoas ligadas à política. E para além de que é claro que nas empresas é igualmente muito importante, nomeadamente para a interação dentro da própria organização, a clareza da mensagem que se quer passar e da informação, para evitar até conflitos e alguns problemas até depois com o exterior, com quem a empresa lida. E até com o sucesso de um objetivo, porque às vezes há algumas coisas que não correm bem e afinal vamos ver que foi um mal entendimento, uma mal interpretação de alguma coisa que é fundamental. Infelizmente é muito menos prezado ainda por muitas empresas e é um assunto que deve ser cada vez mais trabalhado. Sim, e não se esqueçam que nós devemos estar conscientes do que queremos comunicar, do que queremos informar, e devemos ter a capacidade de adaptação, de adaptar a nossa forma de falar às pessoas que nos estão a ouvir. Não vale a pena falar inglês quando as pessoas não entendem inglês, ou falar chinês ou mandarim, entendem? Por isso nós temos que ter essa capacidade. E o Richard Feynman também dizia assim: a inteligência de alguém mede-se pela capacidade de se adaptar às pessoas que entendem menos. E o que nós, na vida do dia a dia, nós não vemos isso. Nós vemos as pessoas a puxarem os galões e as importâncias e não sei o quê. Mas quando a pessoa se consegue adaptar realmente às pessoas que têm menos informação num tema, não quer dizer que sejam mal informados. Só quer dizer que num determinado tema não tem tanta informação. Por isso, é uma das coisas que se deve ter em conta. Depois é receber as boas e as más notícias, as críticas, receber as considerações, saber ouvir estas coisas é muito importante. Saber ouvir significa que algo que nos é dito, bom ou mau, principalmente o mau, é só um determinado segmento, não é a vida, não é uma avaliação que derrota, não é o atirar para o chão, não é isso. Nós temos que saber lidar, mas saber definir o espaço, o tempo a que é que se refere aquela consideração, e não pôr na vida toda, porque é o que a maior parte de nós faz. Quando houve alguma coisa, nomeadamente uma crítica, nós pomos na nossa vida toda, e para quem tem problemas de autoestima, autovalor e até autoconfiança, isso é muito negativo, porque se põe logo de forma transversal a tudo que é na vida, e não é assim que deve ser feito. Depois, lidam com situações difíceis antes de elas piorarem. Faz-me sempre lembrar a minha filha mais velha, que diz assim:
perante uma situação, ela aconteceu, não há nada a fazer, nunca. Ela aconteceu. O que é que nós fazemos com essa situação? Exatamente. E temos sempre as escolhas. E a aprendizagem para o futuro? Sim, ou seja, não vale a pena pensar em se e o mas. Não, aconteceu. O que é que nós fazemos com... Já é passado. É verdade. E o que é que nós fazemos com isso? Eu acho sempre que é muito importante, com situações difíceis, atitudes difíceis, é sempre importante ter alguém. Nós sempre andamos a falar nestes programas todos, que é sempre importante ter alguém com quem podemos falar, debater e até esclarecer alguns demónios que nos acompanham e que na verdade até nem são tanto assim. Depois tem algo que é fundamental: agem de acordo com as dicas emocionais que os outros dão ao comunicar os seus sentimentos. Isto é daquelas coisas que eu e o Fernando tivemos muitas críticas nos primeiros programas relativamente à intuição, e que nos assumimos como intuitivos e nos assumimos também na dificuldade muitas vezes de relacionarmos com o mundo, porque as pessoas comunicam e nós dizem uma coisa e nós somos capazes de saber o que é que vão dizer, qual é a história, não sei o quê. Queridos ouvintes, isso é uma seca. E eu e o Fernando também, deixámos de falar muito sobre isso, mas as pessoas intuitivas sabem do que é que nós estamos a falar. Simplesmente nós agora somos muito mais low profile, nós não queremos muito saber, as pessoas continuam a contar as histórias, nós continuamos a saber, mas a verdade é que as pessoas que com a noção da consciência e da vida muito mais do que aquela que os nossos olhos e ouvidos nos dão, estão atentas a tudo que é detalhes, tudo aquilo que é pormenores. E os pormenores, queridos ouvintes, fazem toda a diferença na arte de comunicar, na arte de viver e até na arte de se relacionar com o mundo e com micro e macro. Por isso, é importante nós conseguirmos reunir. Primeiro, estamos conscientes de que a informação não são só as palavras. Há muita coisa que nos é revelada pela pessoa ou até pela história, e que muitas vezes todos esses detalhes são fundamentais para o sucesso de qualquer coisa que seja. Por isso, é daquelas coisas que os ouvintes, se vocês comecem realmente a valorizar, não façam aquilo que eu e o Fernando fazíamos, que de vez em quando éramos uma seca, porque já sabemos a história toda, por isso vamos deixar, porque a arte de ouvir é fundamental nesta questão. Há sempre pormenores que nós não sabemos, há sempre detalhes que ainda estão por saber, e por isso saber ouvir faz toda a diferença nas pessoas intuitivas, porque vão realmente reunir mais informação. E agora, Maria Silva, vamos para a habilidade da cooperação, que também tem muito a ver com isto do mundo do trabalho, não é? E não só. E eu ponho sempre no mundo do trabalho. Partimos à base do mundo do trabalho. A habilidade de cooperação é fundamental quando estamos a trabalhar, porque nós temos que perceber que eu posso ser boa, por exemplo, a dominar um assunto, o Fernando é bom noutro assunto, o Celso é bom noutro assunto. Sozinhos só dominamos um assunto. Todos dominamos muitas variáveis de assuntos. E o que é que isso significa? Significa que num trabalho com tantas variáveis e com tanta informação, o que é que vai acontecer? Vai correr melhor. É o que hoje se diz também, já agora tomando, por exemplo, os dois, as tais equipas multidisciplinares. Não é? Tem que trabalhar em conjunto, claro, para um único objetivo. Claro, e não se esqueçam, queridos ouvintes, eu estou sempre a dizer isto, e é fundamental: numa casa não há uma pessoa que seja obrigada a fazer determinada função. Todos são obrigados a fazer tudo, porque todos vivem na mesma casa, com objetivos de viver bem, numa casa arrumada, com alimentações a horas, ou seja, aquilo que for. Por isso, a colaboração é fundamental. Ninguém é obrigado a nada e todos são obrigados a tudo, porque toda a gente quer viver melhor. E quando nós colaboramos, o fardo não é só para uma pessoa, é dividido. E o que é que custa? Custa muito menos a fazer. Por isso, eu acho que é fundamental a colaboração na família para que as coisas corram bem, para que ninguém fique com má onda porque tem louça para lavar, roupa para passar a ferro, ou então um escritório para arrumar, seja aquilo que for. Não vamos também deixar tudo para o sábado ou para o domingo, porque eu acho que é horrível, mas vamos todos os dias fazer alguma coisa. Aliás, isso até é desaconselhável, como já aqui falámos também, não é? É verdade. Deixar tarefas domésticas para os fins de semana. E colaborando todos, entre todos, tudo é muito mais fácil quando trabalhamos em equipa. É claro que às vezes é difícil, já agora voltando às tarefas domésticas, para não criar confusões, porque depois as pessoas ficam um bocado melindradas com isso. Há pouco tempo, mas
tem que se dividir isso, porque senão entramos num ciclo vicioso que é trabalho de segunda a sexta e depois não temos aquele tempo de relaxamento, porque depois ao sábado e ao domingo temos as tarefas domésticas, às vezes mal divididas também, e daí haver sobrecarregar-se mais umas pessoas dentro da habitação do que outras. Mas tem que se diluir isso, de preferência, se possível, todos os dias. Todos os dias. Aliás, os gurus como nós aqui temos falado, falam muito disso e referem muito isso. Evitar, de facto, sobrecarregar o fim de semana, que devia ser para descanso, mesmo para fim de semana, com mais trabalho. Sim, e vocês não se esqueçam que todos os dias fazendo uma pequena parte é muito mais fácil do que fazer uma parte multiplicar por 5. É muito mais fácil chegar a casa e dividir tarefas pelas pessoas que ocupam a casa, e inclusive é começar a ensinar as crianças a fazer determinadas coisas porque vivem e um dia mais tarde vão viver. E é muito importante que as pessoas sejam cada vez mais autónomas e independentes. Independente significa que saibam fazer as coisas, fazer uma comida, arrumar uma casa, deixar as coisas mais ou menos arrumadas. Isso é um valor que, a sério, que vocês não imaginam. E essa é a educação que nós temos que dar também nas nossas casas. E nas empresas e no trabalho. É fantástico e faz muita diferença realmente no sucesso de alguma atividade. Maria, vamos para a terceira e última habilidade neste mundo do trabalho, mas não só, que é a habilidade de formar vínculos, uma tarefa difícil, diga-se. Nós temos que, fora de casa, nós temos que ver que temos um trabalho, e no trabalho não temos que fazer tudo para que os nossos companheiros sejam os nossos melhores amigos, porque cada um está a desempenhar uma função. E quando nós confundimos trabalho com amizade e com alguma coisa qualquer, aí é que realmente pode começar a haver alguns problemas, porque realmente as pessoas estão a exercer uma função. E nesta função tem que haver uma diferenciação entre a amizade e o trabalho que se está a fazer, entre as críticas, e é muito importante, porque quando às vezes, quando há muita amizade e quando se criam relações muito estreitas, realmente depois não se consegue dizer nada para não ferir suscetibilidades, e as coisas continuam e as pessoas continuam a fazer mal e continuam a não ser eficientes, e isto não é bom. Por isso é muito importante nós sabermos a diferença entre trabalho e amigos, e entre trabalho e casa, entre trabalho e família. Porquê? Porque nós no trabalho temos que realmente fazer o que tem que ser feito. Podem-se criar relações de amizade, mas elas têm que haver, não sei se vamos conseguir falar isso hoje, é importante estabelecer limites e fronteiras nestas relações para que as pessoas não fiquem melindradas ou aborrecidas ou amoadas porque alguém disse alguma coisa que não estava bem, e nós temos que ter essa noção. É muito importante porque as pessoas também vivem numa fase em que os interesses e as pessoas interessar-se por alguém começa a ser complicado fora do núcleo. É importante nós fazermos alguma coisa para criar vínculos, para não sermos mais uma pedra numa calçada sem nome, completamente anónimos. Nós temos que deixar o nosso rastro. Não quer dizer que possamos ser os melhores amigos, mas devemos ser humanos. E humanos significa que devemos aceitar, mas também devemos definir e devemos estabelecer a nossa personalidade e a nossa vida, seja onde quer que for. É fundamental ensinarmos aos nossos filhos e nós também vermos isso, os vínculos que se criam. É importante que os almoços de domingo continuem a ser feitos. Vocês desculpem, isso é uma seca, mas é verdade. É um momento da família, é um momento sem telemóveis, é um momento em isso que reforça os laços familiares, não é? Claro, e os vínculos, é importante visitar os avós, é importante visitar a família, nem que seja longe, é importante mandar uma carta, fazer uma chamada de vez em quando, é importante nós Atenção para os jovens, para os mais novos, isto é um bocado direcionado para eles. É um bocado para os jovens, mas é também um bocado para os pais e para os pedagogos e para os professores e para as pessoas que têm a cargo desde miúdos, assim, em termos de educação, porque realmente às vezes termos que dedicar o nosso tempo à família, aos avós, aos tios, isso é uma seca, porque estamos tanto na nossa zona de conforto que é uma chatice sair dela. Só que as outras pessoas ficam tão felizes quando ouvem a nossa voz ou quando se apercebem que são importantes para nós e que eles interessam. E por isso é importante na nossa vida nós criarmos vínculos, porque não somos autómatos, somos computadores, somos telemóveis em que as coisas são o que são e não passam daquilo. Nós vivemos das emoções, vivemos dos sentimentos, e é importante nós conseguirmos
criar bons vínculos à nossa volta, porque hoje somos nós, amanhã são eles, depois podem ser outras pessoas, e não passamos aqui pela vida a sermos pedras, desculpem a expressão e a comparação, completamente sem nome e sem atitude. É importante nós deixarmos uma marca, e uma boa marca, e nesta questão da família e na comunicação e no pequeno grupo e no grande grupo, é importante que nós deixemos uma marca e que possamos criar vínculos, sejam eles quais forem. É importante. Marisol, vamos completar o programa de hoje, porque o tempo passa depressa, já não temos muito tempo, mas vamos aqui dar uma olhadela pelas formas de desenvolver as social skills, e para isso socorremos novamente as teorias do Daniel Goleman. É mesmo. Não temos muito tempo, mas é importante aprender-se a autorregular, a conhecer, saber antecipar as cenas, antecipar a má onda, antecipar o nervosismo, antecipar, sei lá, aquela ideia de que vai ter uma seca, saber antecipar e conseguir colocar boa energia em tudo aquilo que faz. É isso que o vai tornar a si, a qualquer ser humano, que vai tornar um ser de excelência. Porque não é só dizer que é positivo. A sua positividade e a sua energia boa tem que percorrer na corrente sanguínea. E isso vê-se naquele detalhe, naquele pormenor de uma cena má, de uma autocrítica, de uma crítica negativa. E como diz Goleman, tem que se treinar o cérebro para isso. E tem que se treinar, porque nós aprendemos realmente a mudar e pelo menos a ter a capacidade de nos anteciparmos. Depois temos lá os tais limites, não é? Que falávamos há pouco. Sim, mas também é aprender a impor limites com gentileza e com bondade, e sabendo que todas as pessoas fazem o melhor que podem, mas nós não queremos apanhar com, digamos, com os murros dos outros. E os nossos limites são mesmo impor. As coisas más não são boas para nós. Uma crítica é boa quando é num determinado momento e numa determinada função, mas viver com uma crítica diária sistemática não é boa coisa. Agora você tem que perceber, ou você muda e altera para não ter a crítica num determinado momento, ou então alguma coisa está errada. E estabelecer limites e dizer não, isto não, agora não, ou é muito importante, é fundamental. E eu acho que se nós não sabemos colocar os limites na nossa vida, nós nunca vamos ser felizes, porque as pessoas damos liberdade a que toda a gente seja o que quiser e nós não sabemos até que limite nós podemos permitir que o façam e que nos possam fazer mal. E eu acho que isto é fundamental, saber dizer que não, saber dizer que sim, mas é fundamental estabelecer limites, mas sempre com gentileza, com bondade, com humanidade, sabendo que outra pessoa faz bem ou faz mal, no melhor que ela sabe. E depois criar a cultura pessoal do feedback. Também é importante. Eu acho que sim, porque imagine que você está à mesa e que está a falar com os teus filhos, eu estou a falar na família, ou está com os teus amigos e perguntamos de repente o que é que se passou, olha, qual foi o resultado disto? Nós estamos tão pouco habituados a dar o nosso feedback às coisas que acontecem que de repente ficamos sem chão. E saber desenvolver um diálogo, uma comunicação, a falar das coisas que correram bem, correram mal, o que é que se pode melhorar, o que é que se pode alterar, é uma arte. E nós temos perdido muito isso, porque acabamos por não nos interessar, acabamos por estar tão focados às vezes nas nossas cenas, nos nossos objetivos, nas nossas metas, que depois não temos espaço para coisa nenhuma. E muitas vezes não percebemos que as nossas metas e os nossos objetivos também dependem de tudo isto que está à nossa volta para que corra bem. Porque nós não somos seres isolados, nós não somos estanques, nós não somos autómatos e não somos completamente independentes. Por muito bons que nós possamos ser, nós vivemos em intercomunicação e completa. Pode ser com a padaria, pode ser com o senhor que coloca combustível no carro, com qualquer pessoa, e às vezes qualquer coisa pode alterar o nosso bem-estar, o nosso bom humor, e nós, se estivermos atentos a isso, vamos perceber muitas coisas e elas vão deixar de interferir em nós como às vezes interferem. Mas este feedback tem muito a ver também com aquilo que as outras pessoas podem fazer, portanto a avaliação que podem fazer das nossas habilidades, não é? Claro.
Eu acho que é muito mas importante. atenção, mas sem depois enraizarmos isso de uma forma, como é que vamos aqui a explicar, sem que isso também depois interfira, ou seja, sem que deixemos de ser nós perante, e como aqui já dissemos em alguns programas, perante a avaliação dos outros, não é? Sim, porque eu acho que a avaliação dos outros, seja qual for, a avaliação só pode referir-se a um nanosegundo da nossa vida que não representa a nossa vida completa. E o nosso problema é que nós... Não nos pode influenciar a 100%. E não nos pode influenciar. E depois vocês, perante uma situação má, seja qual for, vocês têm que pensar, ela aconteceu, o que é que nós vamos fazer dela? Não podemos voltar atrás no tempo. E então temos que ir sempre para a frente do tempo. E à frente do tempo significa que nós temos que aprender para que essa situação não se volte a repetir e que fique estanque ali e que nós possamos ser melhores perante as situações. Não se esqueçam que em tudo na vida nós temos sempre 2 escolhas. Em tudo na vida nós temos que aprender a dizer não e temos que dizer sim. E temos que dizer essencialmente sim à vida, sim a nós como seres humanos com toda a capacidade e com toda a dignidade e com todo o prestígio que devemos ter enquanto seres humanos, mas nunca nos devemos esquecer que os outros são iguais a nós. E nós só vamos ter uma relação diferente a partir do momento em que conseguirmos ver o outro como um ser igual a si mesmo, com outra verdade, com outra história, com outra realidade. E você vai perceber que, no fundo, andamos todos a fazer a mesma coisa e que damos nomes diferentes. No fundo é isso. Muito bem, Maria Céu, chegamos ao final da edição desta semana. Falamos aqui sobre as habilidades sociais, as soft skills, ligadas um pouco à inteligência emocional que abordámos aqui no último programa. 2 ou 8 dias voltaremos com outro tema, se calhar à volta disto, porque, por exemplo, podíamos hoje falar aqui dos sentimentos e das emoções, que também é muito importante. Eu acho que é importante. Podemos deixar isso para os próximos programas. Hoje terminamos com uma música que eu sinceramente não faço a mínima ideia de qual é. E eu acho que é uma música brasileira que eu aprendi, que eu ouvi a primeira vez. E eu sei, queridos ouvintes, agora eu e o Fernando tivemos aqui um problema de... Não tivemos problema nenhum. De nome. Não, foi uma sugestão minha, mas eu esqueci-me, peço desculpa. Eu tive que fazer aqui um feedback às suas habilidades de escolhas de música. É verdade, mas esqueci-me, até porque estava tanto a pensar nesta questão da inteligência emocional, que é muito querida para mim, que até, pronto, acabei por me esquecer, envolver muito nestas considerações, mas é uma música que, pelo amor de Deus, pelo amor de si mesmo, ouça com atenção, porque é muito verão, é muito boa. Portanto, espero que aproveitem. Obrigado, Maria Céu, obrigado, ouvintes. Voltaremos então na próxima semana. Obrigada.